Nem adianta se desesperar com os planos, metas, fracassos ou glórias que você vai viver até os 40. Alguém muito respeitado, talvez Carl Jung, talvez a própria vida, já disse que tudo isso é só ensaio. Só aquecimento. A primeira metade da sua vida não é o espetáculo principal, é só o pano de fundo sendo montado. Agora me diz, o que isso te causa? Angústia? Alívio? Raiva por tudo que você já passou e ainda não foi suficiente? Ou uma estranha paz ao pensar que, talvez, ainda não tenha começado de verdade? Porque se aos 10 você só queria brincar, aos 15 você só queria se encaixar, aos 20 buscava aprovação, e aos 30 ainda corria atrás de algo que nem sabia o que era, então quem é você hoje? Será que você já começou a viver, ou ainda está só interpretando o papel que o mundo te entregou? Essa introdução não é um convite qualquer. É quase um sussurro no meio do caos, um lembrete de que talvez sua verdadeira jornada só comece depois que tudo o que você achava importante desmorona. Então fica comigo. Se você já duvidou do sentido das coisas, se já se perguntou se sua vida é mesmo sua ou só um reflexo do que os outros esperam de você, esse vídeo é para você. Aqui, a gente não finge ter todas as respostas. A gente apenas caminha junto pelas perguntas certas. Se inscreve no canal, ativa as notificações e prepara o coração, porque hoje, a conversa é sobre o recomeço que talvez ninguém tenha te contado. Você está pronto? Você já parou e percebeu que estava seguindo um roteiro que nem foi você quem escreveu? Que cada passo seu parecia obedecer a um mapa invisível, traçado por mãos que te apontaram o caminho desde que você era pequeno, mas que nunca perguntaram se esse era o caminho que você queria seguir. Desde cedo, nos ensinam o que é certo, o que é bonito, o que é aceitável. Estude. Trabalhe. Tenha filhos. Compre uma casa. Suba na vida. Seja alguém. Mas alguém para quem? Carl Jung dizia que os primeiros 40 anos da vida não são a história principal, são só o ensaio. Só o aquecimento. E, se isso for verdade, quantos de nós estão apenas ensaiando, repetindo falas decoradas, esperando por um ato principal que nunca começa? Quantos estão presos em papéis que não escolheu, vestindo máscaras tão bem feitas, que até o espelho já acredita que elas são você? E aí você acorda. Num dia qualquer. Sem motivo nenhum. Ou talvez com todos os motivos acumulados. E se dá conta de que aquela vida que parecia tão cheia, tá vazia. Não é um vazio que grita. É um que sussurra. Que se esconde nos detalhes, no desânimo ao acordar, no silêncio incômodo entre uma conquista e outra, naquela sensação de estar sempre correndo, mas sem saber para onde. Você olha para o lado e parece que todo mundo tá bem. Que você deveria estar bem também. Mas por dentro, algo te diz que tem alguma coisa errada. Uma tristeza sem nome. Uma saudade sem endereço. É o tipo de dor que não se vê nos exames, mas que consome. E aí você se pergunta, será que essa vida que eu construí é realmente minha? Ou é só a vida que esperavam de mim? Você percebe que viveu para cumprir expectativas. Que tentou ser o filho ideal. O parceiro ideal. O funcionário exemplar. O amigo confiável. O adulto funcional. E que, no caminho, foi apagando partes de si. Cortando sonhos. Silenciando vontades. Adaptando desejos. Porque ser aceito parecia mais urgente do que ser inteiro. E quanto mais você se encaixava, mais se afastava de si mesmo. Mas chega uma hora em que a alma começa a gritar. E não é grito de raiva. É grito de saudade. Saudade de quem você era antes de tentar ser tudo para todo mundo. Saudade daquele você que ria por bobeira. Que sonhava alto sem medo do ridículo. Que chorava sem pedir desculpas depois. Que acreditava que podia ser feliz sem precisar ser perfeito. Essa saudade dói. Mas também é sinal de que ainda tem vida aí dentro. Porque talvez esse seja o verdadeiro ponto de virada. Quando você para de seguir um roteiro e começa a escrever o seu. Quando você olha para o vazio e entende que ele não é o fim, é só o espaço que ficou para você se reencontrar.
A dor, às vezes, é só o aviso. A rachadura por onde a luz entra, como dizia o poeta. A chance de começar de novo, mas agora, com consciência. Com verdade. Com coragem de dizer não ao que te rouba, e sim ao que te devolve. É aqui que a história principal pode finalmente começar. Não importa se você tem 25, 35 ou 50 anos. O relógio que conta sua vida de verdade só começa a funcionar quando você decide ser inteiro. E se você sentiu algo ouvindo isso, talvez seja porque está pronto. Então fica comigo. Porque a gente vai atravessar isso juntos. Tem uma hora que cansa. E não é aquele cansaço físico que se resolve com uma boa noite de sono. É um cansaço mais fundo. Um desgaste de alma. De sorrir quando tudo dentro de você está desmoronando. De responder "tô bem" quando, na verdade, não tá. E o pior é que você faz isso automaticamente, sem nem perceber. Porque esperam isso de você. Porque você aprendeu a colocar os outros na frente, a manter a pose, a cumprir o papel. E aí vem essa tal crise dos 40, que talvez nem seja uma crise. Talvez seja só a alma cansando de mentir. De representar. De fingir. É quando o papel de bom funcionário, de pai exemplar, de esposa presente, vira uma espécie de cela invisível. E no fundo, você começa a se perguntar, é só isso mesmo? Era essa a vida que me prometeram. Carl Jung chamava isso de individuação. Um nome bonito, mas que dói. Porque é justamente o momento em que você precisa encarar o espelho, não aquele que mostra sua aparência, mas aquele que mostra sua verdade. Quem é você quando ninguém está olhando? Quem é você quando para de tentar agradar? É aí que começa a individuação. Um processo dolorido, sim. Porque exige tirar as camadas, uma a uma, como quem arranca curativos de feridas que nunca cicatrizaram. Mas é também o começo de uma liberdade que você nunca imaginou. Porque, pela primeira vez, você começa a viver por você. E não para caber nos moldes que o mundo construiu para você. Você lembra dos sonhos que teve na infância? Aqueles que te faziam brilhar os olhos? Quantos deles você abandonou porque disseram que era coisa de criança? Quantas paixões você engoliu em nome da responsabilidade? Quantas vezes você deixou de ser você, para se tornar o que os outros queriam? Essa versão pura, intensa, cheia de brilho no olhar, ainda está aí. Só está soterrada embaixo de anos de medo, cobrança e frustração. Mas ela não morreu. E quando você começa a cavar até ela, com coragem, com dor, mas também com fé, tudo começa a mudar. Não do lado de fora, mas por dentro. Você deixa de buscar aprovação. Deixa de implorar por amor. Deixa de viver com medo do que vão dizer. E começa, pela primeira vez, a fazer as pazes com você mesmo. E, acredite, é aí que a vida começa a ter sabor de verdade. Como se você tivesse reencontrado um pedaço perdido de si mesmo. Um pedaço que, agora, você não vai mais deixar escapar. Talvez seja agora. Talvez seja exatamente este o momento em que alguma coisa dentro de você decidiu que não dá mais para continuar vivendo no modo automático. Porque existe um ponto, silencioso e quase imperceptível, em que a alma diz, chega. Chega de sobreviver, chega de repetir padrões, chega de se esconder. E se você clicou nesse vídeo, se chegou até o fim dele, não é coincidência. É porque alguma parte de você, a parte que ainda pulsa, ainda respira, ainda tem sede de sentido, te trouxe até aqui. Talvez você nem saiba explicar direito o motivo. Mas sentiu. Algo te chamou. E esse algo é maior do que você. Porque no fundo, todos nós sabemos, a vida de verdade não é aquela que postamos, editamos, filtramos. A vida real acontece nos bastidores. No escuro. No silêncio. Nos momentos em que ninguém vê, mas Deus vê. E Ele não vê para julgar. Ele vê para lembrar você que ainda existe tempo. A vida começa mesmo quando você para de correr. Não do mundo, mas de si mesmo. Quando você decide parar de fingir que está tudo bem e finalmente encara seus vazios de frente.
Quando você olha para sua história, com todas as dores, as vergonhas, os arrependimentos, e, em vez de fugir, você acolhe. Não para se tornar vítima, mas para entender que até as suas feridas fazem parte de quem você é. Jung dizia que a segunda metade da vida é a chance de construir sua verdadeira obra-prima. Mas para isso, você precisa ter coragem. Coragem de destruir tudo aquilo que você construiu apenas para agradar os outros. Coragem de soltar a fachada. Coragem de olhar no espelho e dizer: eu mereço viver de verdade. E essa coragem, ela não surge num grito. Ela começa num sussurro. Num pensamento que insiste em voltar. Num desconforto que te impede de dormir. Em uma pergunta que martela: e se eu estiver vivendo a vida errada? E aí, você tá pronto? Pronto para tirar as máscaras? Pronto para abrir mão de ser perfeito para, finalmente, ser inteiro? Porque o mundo vai continuar te oferecendo distrações. Vai te empurrar mais papéis, mais obrigações, mais expectativas. Mas só você pode escolher parar de interpretar. Só você pode decidir: hoje, eu começo a viver para mim. Não de forma egoísta, mas de forma verdadeira. De forma limpa. De forma livre. E se você ainda acha que isso é impossível, então escuta com atenção. Você não teria chegado até aqui se já não tivesse dentro de si tudo o que precisa para recomeçar. Nada é por acaso. Você foi escolhido para ouvir isso. Sim, escolhido. Existe uma força. Uma presença. Um amor. Que te observa em silêncio enquanto você luta. Que te acolhe mesmo quando você se rejeita. Que te espera mesmo quando você corre. Deus não te esqueceu. E nem vai esquecer. Porque Ele conhece o que ninguém mais vê. Ele esteve presente nos seus dias mais escuros. Nos momentos em que você chorou calado. Nas madrugadas em que pensou em desistir. Ele ouviu. E Ele ainda sussurra, mesmo no meio da sua confusão: eu estou aqui. Sempre estive. Mesmo quando você se perdeu de si mesmo. E talvez agora seja a hora de voltar. Não ao passado, mas a você. Voltar para sua essência. Voltar para o que faz sentido. Voltar para a fé que você já achou que tinha perdido. Porque a verdadeira vida começa quando você finalmente decide ser quem sempre foi. Sem medo. Sem disfarce. Sem necessidade de provar nada para ninguém. Só você. De alma aberta. E se isso, de alguma forma, tocou algo aí dentro, compartilha. Mostra para alguém que também precisa ouvir isso. Se inscreve no canal. Aqui, você tem voz. Aqui, ninguém te exige uma máscara. Aqui, a gente caminha junto. E agora, na tela, tem um vídeo que vai abrir ainda mais a sua mente, e talvez, seu coração também. Clica lá. Eu vou te esperar. Porque essa jornada, é essa que realmente importa, só tá começando.